Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Feliz ano novo. Glorifico ao Senhor por essa igreja, por essa casa de oração. Glorifico ao Senhor pelos meus pastores, pela confiança de me dar a oportunidade de ministrar a palavra na onde eu congrego, na minha casa. Eu tinha recebido alguns convites para estar hoje em outro lugar. E o primeiro convite, a pastora falou, nós vamos precisar de você lá na casa. Aí os outros convites eu já falei, eu não posso ir. Mas eu não sabia que eu iria ministrar, eu fiquei sabendo na sexta-feira, igreja. Mas durante a semana o Senhor, Ele me deu 2 sonhos ministrando essa palavra. Eu não sabia que eu iria ministrar aqui. Mas o Senhor, Ele disse que seria essa palavra. Se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo de número 19 e o versículo de número 28. Quem trouxe Bíblia? Dá um glória a Deus. Aleluias. Ame a sua Bíblia. Aleluias. Leia a sua Bíblia. Cuide da sua Bíblia, porque ela é palavra de Deus. Aleluias. 2 Samuel, capítulo de número 19 e 28. Está na tela, eu vou lendo para adiantar. Porque, aleluias, eu creio que o Senhor, Ele vai continuar falando, porque o Senhor já falou nessa noite. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte, diante do rei meu senhor. E, contudo, pusestes a teu servo entre os que comem a tua mesa. Que mais direito tenho eu de clamar ao rei? Pode se assentar, glorificando ao Senhor, igreja, aleluias. A pastora, enquanto ela orava por mim, ela dizia, aleluias, que a maior riqueza é a presença do Senhor. A nossa maior riqueza é a presença do Senhor sobre as nossas vidas. E aqui vai falar um pouquinho sobre Mefibosete, um homem bem conhecido, uma palavra bem conhecida, né? Aleluias. Na onde Mefibosete, ele era filho de Jonatas. E na fuga em 2 Samuel, capítulo de número 4, vai dizer que quando a sua ama fica sabendo da morte de Saul e Jonatã, ela pega aquela criança, aquele menino, a babá dele, pega ele e começa a fugir com ele. E nessa fuga, nessa pressa, ela se apressa, né, em fugir, ela acaba deixando ele cair. E ele fica coxo de ambos os pés. Então ele é levado ali para a terra de Lodebar, uma terra seca, uma terra sem pasto, uma terra árida. Mas ali naquele, digamos, deserto, se é que nós podemos colocar dessa maneira, Mefibosete, ele cresceu. Mefibosete, ele sobreviveu. Mefibosete, ele aprendeu, aleluias, a viver talvez no pouco, sem muita fartura. Mas ele aprendeu, ele cresceu. Aquilo que poderia ter matado ele, não matou. Lodebar não matou Mefibosete. Ele ter caído, ele ter quebrado ambos os pés, não matou Mefibosete. Aleluias. Ele caiu, ele foi ferido. Aquela que era para cuidar por um descuido, não foi proposital, igreja, foi um descuido. Ela deixou ele cair. E às vezes nós passamos situações que quem era para cuidar não cuida, mas fere. Mas não matou. Mefibosete sobreviveu. E sobreviveu aonde? Em Lodebar. Uma terra seca, uma terra árida, uma terra sem pasto, onde se planta e não se colhe muita coisa. Mas ele cresceu ali na casa de Maquir. Maquir é aquele homem, aleluias, que tinha um coração bom para com o próximo. Maquir, ele decide ajudar e ele decide acolher Mefibosete. Maquir, ele era um homem tão bom, tão acolhedor, que se nós formos ler 2 Samuel, mais para frente nós vamos ver que até Davi foi ajudado por Maquir. Aleluias. No culto de sexta-feira, o culto dos talentos, nós ouvimos uma mensagem onde dizia sobre Ruth, a moabita. Aquela que declarou, o seu Deus é o meu Deus. E a mensagem dizia para que nós venhamos a ter cuidados um para com os outros. E Maquir, ele é um exemplo de cuidado. Um exemplo daquele homem que cuidou daquele sem esperar nada em troca. Mefibosete não tinha nada para oferecer para Maquir, mas Maquir cuidou. Mefibosete não tinha dinheiro para dar em troca, porque ele era da linhagem real, ele era neto do rei, aleluias, ele tinha direito ao trono, mas de costume da época, se algum rei fosse assentar no trono, toda a família era morta. Então ele vem sem pai, ele vem sem avô, ele vem sem dinheiro,
Aleluia, mas Maquir abre a porta da casa dele e coloca Mefibosete para dentro e cuida de Mefibosete. Que nós venhamos a aprender a cuidar um dos outros. Não só daquele que tem algo para nos oferecer em troca. Aleluia, mas porque Jesus, ele nos ensinou dessa maneira. Jesus, ele nos ensinou a cuidar. Aleluia. Mas nós vamos ler sobre Mefibosete em 2 Samuel, capítulo de número 9. Vai dizer que Davi se lembra de uma aliança, de uma palavra, de um algo que ele prometeu para Jônatan. E a palavra vai dizer que Davi, ele pensando, Davi já estava no trono, já estava reinando. Ele tinha descansado já sobre os seus inimigos, ele já teve a vitória sobre os seus inimigos. E Davi, certa vez, ele vai dizer assim: há alguém ainda que tenha ficado da casa de Saul, para que eu possa fazer benevolência por amor de Jônatan? E vai dizer na palavra que tinha um servo da casa de Saul, o nome dele era Ziba. Então ele é chamado à presença de Davi, e Ziba vai dizer assim: olha, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Davi não pergunta qual eram as condições de Mefibosete. Davi pergunta se tinha alguém que ele pudesse usar de bondade. Mas Ziba já logo diz a debilidade, a fraqueza, talvez, de Mefibosete. Ziba, ele vai dizer assim: olha, tem um filho, mas esse daí talvez não sirva. Talvez durante a caminhada alguém olhou para você e falou assim: esse não serve. Aleluias. Ele é aleijado de ambos os pés. Mas Davi não queria saber as condições que ele estava. Davi vai perguntar onde está. E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. É uma passagem muito conhecida e nós gostamos de nos lembrar quando a carruagem do rei, aleluia, chega lá em Lodebar e manda chamar Mefibosete. É uma passagem muito pregada, muito conhecida, e todos nós gostamos, porque nós passamos por momentos na nossa vida difícil. Nós passamos por momentos de Lodebar, nós passamos por momentos de deserto, aleluia, na onde o Senhor, ele supre as nossas necessidades. Como o Senhor supriu necessidade lá, aleluia, com aquele povo de Israel. Os hebreus, quando eles saem da terra do Egito, o Senhor, ele supre as necessidades, o Senhor, ele manda maná. A cada dia o Senhor mandava o maná. Nós louvamos nessa noite que o Senhor é o Jeová Jireh. Ele irá prover de novo sobre as nossas vidas. Aleluias. Só que momento de deserto é momento que você não ajunta nada, porque o maná, até o maná quando caía, se você tentasse juntar, no dia seguinte ele estava podre. Momento de deserto você tem aleluias, o Deus provedor a cada dia, mas você não consegue juntar para o amanhã. Mas a cada dia a bondade, a misericórdia do Senhor se renova sobre as nossas vidas. A cada dia nós aprendemos a ser totalmente dependente dEle no deserto. No deserto nós aprendemos a ser totalmente dependente, assim como em Lodebar. Mefibosete, manco, coxo de ambos os pés. Mas Lodebar não matou, mas o ensinou. Aleluias. Eu creio a ser totalmente dependente de Deus. E a vida dele não parou, a vida dele não acabou em Lodebar, porque a palavra vai dizer que ele teve um filho cujo nome era Mica. Esse deserto, talvez você virou o ano virou, e você olha assim para a situação e você fala assim: a situação não mudou. Mas essa situação não vai te matar, mas você vai aprender com ela, aleluias. Vai te ensinar a ser forte, vai te ensinar, aleluias, algo da parte do Senhor. Mas aqui vai dizer que Davi manda chamar Mefibosete lá em Lodebar. E é lindo, né? Eu fico imaginando a carruagem chegando, eu imagino o medo de Mefibosete, pensando assim: agora acabou para mim, vou morrer. Porque eu sou neto de Saul, o antigo rei. O que será que o rei Davi agora quer comigo? Mas quando, aleluias, Mefibosete chega diante do rei, ele vai dizer assim: o que você quer comigo? Eis aqui o teu servo. Aleluias. Disse Davi para ele: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jônatan teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Davi, ele promete que iria ter restituição. Mas o que me chama mais atenção é o fato de ter uma mesa preparada com pão para ele. Aleluias, eu quero que você entenda isso nessa noite.
Davi, ele promete restituir tudo que havia se perdido. Mas Davi promete que ele iria sentar na mesa juntamente com ele para comer pão. Aleluias. Mefibosete vai dizer, então se inclinou e disse, quem é teu servo para que te olhes para um cão morto tal como eu? Ele não se sente digno. E quem de nós somos dignos de se assentar à mesa do rei? Ele não se sente digno. Mas Davi vai chamar quem? Ao servo Ziba. E vai dizer para ele, olha, tudo que pertencia a Saul e toda a casa, toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás o fruto para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Todos os filhos de Ziba, todos os servos de Ziba, passam agora a ser servos de Mefibosete. Mas eu fico imaginando que não foi fácil também para Ziba, aquele que, aleluia, dava ordem, porque ele tinha servo, agora ele passa a receber ordem. E nem todo mundo está preparado para isso, para ser servo. Nem todo mundo, Jesus ele nos diz que quem quer ser o maior que sirva ao menor. Mas nem todo mundo está preparado para servir. Ziba não estava preparado para servir. Ziba estava preparado só para estar no controle, só para estar por cima. Mas neste momento é tirado de Ziba e é dado para Mefibosete. E Ziba passa a ser servo de Mefibosete. E nós passamos um pouquinho em 2 Samuel ainda. E vai nos dizer que em um momento que Absalão ele se rebela contra Davi. Absalão, filho de Davi, ele se rebela. Aleluias. Contra o rei. E vai dizer na palavra do Senhor que Absalão, para conquistar o coração das pessoas, ele começava a falar assim, se eu fosse rei eu julgava a tua causa. Eu sou melhor do que o rei, em outras palavras, eu sou melhor do que o rei que está sentado no trono. Porque se eu estivesse no lugar dele, eu faria melhor. Se eu estivesse no lugar dele, eu julgaria as causas dele, as suas causas, no lugar dele. Absalão, ele começa a conquistar o coração de todos. Ele se rebelia contra o rei e ele começa a conquistar o coração de todos. Sabe o que ele fazia? Ele estendia a mão, ele pegava na mão do outro e começava a beijar a mão. Conquistando o coração com beijo. Com beijo Jesus foi traído. Nem sempre as palavras boas, aleluias, têm por trás boas intenções. Absalão, ele começa a estender as mãos, pegava a mão e começava a beijar. Então a palavra do Senhor vai dizer que vem um mensageiro a Davi dizendo, o coração de cada um em Israel segue Absalão. O coração de cada um em Israel segue Absalão. Disse, pois, a Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém, levantai-vos e fujamos. Davi decide fugir neste momento. E Davi, enquanto Davi está fugindo, a palavra no capítulo de número 16 de 2 Samuel, vai dizer que Ziba, aquele servo de Mefibosete, ele engana Davi. Vai dizer que Ziba, ele chega até Davi com jumentos, com 200 pães e com 100 cachos de passas e 100 de frutas de verão e um odre de vinho. E vai dizer Ziba ao rei, aleluia, Ziba vai dizer assim que os jumentos são para a casa do rei, para montares nele o pão e as frutas de verão para comerem, os moços e o vinho para beberem, os cansados no deserto. Ziba ele vai dizer assim, olha rei, você está cansado, mas eu trouxe alimento. Só que por detrás dessa boa ação tinha uma má intenção. Ele engana Davi naquele momento e ele vai dizer que Mefibosete estava querendo restituir a casa de Israel ao reino do pai dele. Ele vai enganar Davi dizendo assim, olha rei, Mefibosete não veio comigo, porque Mefibosete está aproveitando da situação de Absalão ter se levantado contra ti. E Mefibosete está se aproveitando disso para restaurar a casa do pai dele. Naquele momento, eu não vejo Davi, a palavra dizendo que Davi orou. Mas naquele momento, Davi vai olhar para Ziba e vai dizer assim, então seja tirado neste momento tudo que é de Mefibosete e seja dado para ti e para a tua casa. Davi, ele toma uma atitude. Aleluia. Ele tira tudo que é de Mefibosete. Ele fala para Ziba, agora o que era de Mefibosete passa a ser seu. Aleluia. Mas coisa linda é quando nós temos uma escola em Lodebar.
Coisa linda é quando nós reconhecemos que pode nos tirar tudo, mas que nos basta a presença do Senhor. Coisa linda é quando nós não nos encantamos com as coisas deste mundo, aleluia, mas com o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Coisa linda é que a escola de Lodebar ensinou a Mefibosete a não se apegar a coisas terrenas, mas que a suprimento, aleluia, o necessário viria da parte do Senhor para a vida de Mefibosete. Coisa linda é quando Lodebar, aleluias, ele te acolhe de uma tal maneira que você entende que por mais que você está no palácio, por mais que você está no trono, a presença do Senhor te basta. Aleluias. Vai nos dizer que quando nós lemos o capítulo de número 19, vai dizer que Mefibosete ele vai se encontrar com o rei. Vai dizer que ele não tinha lavado os pés, que era um sinal de humilhação. Ele estava se humilhando enquanto Davi não estava com ele. Ele estava jejuando, ele estava buscando, ele não lavava os pés, a barba dele não era cortada. Enquanto ele estava longe da presença do rei, ele estava buscando a presença do rei. Enquanto o rei não estava próximo, mesmo assim ele estava buscando, aleluias, a presença do rei. Aleluias. Vai dizer que vai dizer no versículo 24 de 2 Samuel 19, se quiser colocar, versículo 24. Aleluias. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, não tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído, até o dia em que o rei voltou em paz. Ele estava se humilhando, até que o rei voltasse em paz. E vai dizer que ele vai encontrar com Davi, e ele vai dizer no versículo 26, ó rei meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia, albardarei um jumento, nele montarei e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Da mesma forma que Ziba enganou Davi, Ziba vai enganar Mefibosete, vai falar, você não vai, você fica porque você é coxo, mas eu vou no teu lugar, pode ficar tranquilo que eu vou levar os presentes para o rei. Pode ficar tranquilo que eu vou levar as frutas, o vinho, o pão para o rei. Você fica aí porque você não pode ir hoje, mas eu vou no seu lugar. Só que ele enganou os dois. E vai dizer que falsamente ele acusou. Demais disso, falsamente acusou a teu servo diante do rei meu senhor. Porém o rei meu senhor é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parece bem aos teus olhos. Ele vai dizer, eu fui acusado falsamente. Mas o rei é feito um anjo de Deus. Eu confio, faça, porém, o que é certo diante dos teus olhos. E o versículo 28 que nós lemos. Porque toda a casa de meu pai, aleluias, não era senão de homem digno de morte diante do rei meu senhor. E contudo puseste a teu servo entre os que comem a tua mesa. Que mais direito tenho eu de clamar ao rei? Ele vai dizer assim, olha, a minha casa era digna de morte. Eu não tinha direito de assentar à mesa. Mas o Senhor me deu mesa. O Senhor me deu pão. O Senhor me deu riqueza, mas para mim só bastava a mesa e o pão. Aleluias. Livro de Ruth, capítulo de número 2. Quando Boaz ele chega até Ruth, no versículo 14, vai dizer que Boaz ele começa a ter uma conversa ali com Ruth, e Ruth vai falar assim, por que você está sendo tão bom para uma estrangeira? Eu sou estrangeira, sou moabita. Por que você está sendo tão bom para comigo, uma estrangeira? Boaz vai responder assim, ó, bem se me contou o que fizeste a tua sogra. Eu sei quem você é. Não importa de onde você veio. Eu sei quem você é. Eu ouvi falar a teu respeito. E eu sei quem você é. Aleluias. No versículo 14 de Ruth 2, vai dizer assim, e sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz, achega-te aqui, come do pão e molha o teu bocado no vinho. Aquela que não tinha direito à mesa. Agora tem uma mesa preparada somente aos servos. Mas Boaz vai dizer para ela,
achega-te aqui, senta à mesa, pega do pão, come do pão e molha o teu bocado no vinho. E ela se assentou ao lado dos segadores. E lhe deu também do trigo tostado, e ela comeu e se fartou. E ainda sobrou comida. Tem uma mesa preparada para nós. Tem uma mesa preparada pelo Senhor para nós. Porque não éramos dignos sequer de passar do lado da mesa, que dirá se assentar à mesa, mas pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós temos acesso à mesa, nós podemos comer do pão da mesa, nós podemos beber do suco da mesa, nós podemos fazer parte, nós podemos se lembrar da mesa que Ele ceiou ali juntamente com os seus discípulos, e há uma mesa preparada para nós na glória também. Ela não tinha direito de se assentar à mesa, mas Boaz fala para ela: vem, é hora de comer, vem sentar à mesa, pega o teu pão, molha no vinho. Uma das maiores honras para o judeu era pegar o pão na mão e poder colocar o pão no vinho, poder molhar o pão no vinho, aleluias, e poder comer assentado à mesa. Ruth, a moabita, aleluias, aquela que foi talvez desprezada para alguns quando viu Noemi chegando e falou assim: mas quem é aquela moabita que está vindo com Ruth? Aquela que não tinha direito sequer de vir, mas ela declarou com a boca dela: o teu Deus é o meu Deus, o teu Deus é o meu Deus, aleluias. Mefibosete vai dizer assim: olha, tu me puseste entre os que comem a tua mesa, que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse o rei: por que ainda mais falas dos teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba reparte as terras. Neste momento Davi vai falar assim: fui enganado. A Bíblia não diz, mas eu posso pensar, né? Porque Davi fala assim: reparte com Ziba o que eu dei tudo para Ziba. Eu dei tudo para Ziba, mas agora tu reparte com ele. Eu já vou encerrar, igreja. Agora você reparte as terras com Ziba. Mas no versículo de número 30, e disse Mefibosete ao rei: fique ele também com tudo. Eu não quero nada. Fique ele também com tudo, pois já veio o rei meu senhor em paz à sua casa. Em outras palavras, ele está declarando: pode dar tudo para Ziba, eu só quero a tua presença. Pode dar tudo, pode dar cargo, pode dar posição, pode dar para outro que está brigando para ter. Eu não quero nada disso, eu quero só tua presença, Senhor. Só tua presença me basta, Senhor. Posso perder amigo no meio da caminhada. Podem pessoas virarem a cara, aleluias, e não querer mais falar comigo, mas eu quero a tua presença. Só me basta a tua presença. Eu só quero a tua presença. Mefibosete está declarando na palavra, ele está declarando: talvez nem todo mundo vai gostar do jeito que você é, nem todo mundo vai gostar do jeito que você prega, nem todo mundo vai gostar do jeito que você se veste, do jeito que você anda, aleluias, mas o que importa é a presença. Oh, aleluias. Porque talvez o ano de 2023 foi difícil, talvez você passou por percas, talvez você perdeu, você aprendeu em Lodebar, mas esse Lodebar não te matou, mas te ensinou que a presença dele te basta. Talvez você não perdeu dinheiro, mas talvez a saúde estava abalada, aleluias, mas você falou: Senhor, tua presença é o que eu mais quero. Eu só quero a tua presença, porque a tua promessa, a tua palavra diz, Senhor, que mesmo que se eu não morar numa casa boa aqui na terra, aí no céu tem morada, não feita por mãos de homem, mas uma morada celestial. Aleluias. E você entendeu que a presença dele, aleluias. As irmãs louvaram: eu não posso viver sem o Espírito Santo no meu coração. Será que nós só louvamos da boca para fora? Será que o dia que a porta se fecha, você pode dizer: eu não posso viver sem o Espírito Santo no meu coração? Será que o dia que a enfermidade bater a tua porta, você pode dizer:
Não tínhamos direito, mas o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. João 10:10, o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. E às vezes nós achamos que essa vida em abundância é fartura, aleluia, mas o Senhor, Ele vai dizer em Isaías: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra, aleluia. Mas quando se fala de vida, eu me lembro de, aleluia, Raabe, a meretriz. Josué 6, vai dizer assim que Josué deu vida a Raabe, a meretriz. Porque quando ele chega para tomar aquela cidade, aquela terra, Raabe, a prostituta, a meretriz, ela acolhe os espias. Hebreus 11:31 vai dizer que Raabe, ela acolheu pela fé. Pela fé, ela vai acolher os espias. E ela vai fazer um acordo com eles. E eles vão falar assim: tudo bem, deixa todo mundo dentro da sua casa. Coloca o fio de escarlate pela janela, aleluia, simbolizando o sangue de Cristo. Aleluias, porque pelo sacrifício dele nós temos vida. E vai dizer que Josué deu vida a Raabe, a meretriz. Aí eu comecei a pensar nesse versículo e eu falei assim: alguém que vivia, mas não tinha vida. Alguém que vivia, mas que não tinha a vida de Cristo, não tinha vida com abundância. Talvez você está vivendo, mas não está tendo a vida em Cristo. Aleluias, mas Ele veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Aleluias, o Senhor quer te dar vida. Eu não sei os seus pedidos, talvez você fez uma cartinha, talvez você colocou no papel tudo que você quer para este ano de 2024. Mas hoje é o primeiro culto de domingo, aleluias, do ano aqui de 2024. E eu quero te dizer que o Senhor, Ele quer te dar vida. O Senhor, Ele quer te dar vida. Talvez os dias estão se passando e você está andando, você está vivendo, mas você não está tendo a vida em Cristo. Mas nessa noite eu quero declarar sobre a tua vida, a vida de Cristo. Eu quero declarar sobre a tua casa que vai ter a vida e vida em abundância. Eu quero declarar sobre a ti, talvez os teus problemas não resolva hoje, mas saia daqui com a convicção que o Senhor, Ele morreu para te dar vida. Na cruz Ele entregou. Ele vai dizer, aleluias, está consumado, ou totalmente pago. Tetelestai, está consumado. O preço foi pago na cruz do Calvário para te dar vida. Aleluias. Mefibosete vai dizer, fique ele também com tudo, pois já veio o rei, meu Senhor, a minha casa. Está em paz. Eu quero a tua paz, Senhor. Eu quero a tua presença, porque com a tua presença não quer dizer que eu não vou ter ausência de problema, mas com a tua presença eu terei paz, porque a paz que excede todo entendimento guarda o teu coração. Ter a paz do Senhor não é ausência de problema, mas é mesmo passando pela prova, é mesmo você passando pela luta, o teu coração fica em paz, aleluias, porque Ele vai nos dizer que Ele não nos dá a paz que o mundo dá. A paz do Senhor, Ele guarda o teu coração nessa noite. O Senhor quer te dar paz. O Senhor quer te trazer a paz de espírito. Porque talvez você coloque até um sorriso no rosto. Quem está do seu lado pergunta, está tudo bem? Você diz, tudo vai bem, feito tsunamita. Mas o Senhor é aquele que esquadrinha o teu coração. E Ele sabe o teu coração. E Ele sabe que não está tendo paz diante das dificuldades, diante das diversidades. Mas o Senhor, Ele diz assim, olha, eu vim para que tenhais paz. Eu morri para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele já venceu por nós e isso nos basta. Ele já entregou a vida dele por nós e isso nos basta. Podem te caluniar, porque eu pedindo confirmação para o Senhor dessa palavra. Ziba, ele calunia Mefibosete. E eu falei, Senhor, eu tinha outra palavra, mas eu tive 2 sonhos com essa palavra. Senhor, me dá uma confirmação. A palavra inicial de abertura, Mateus 5:11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Talvez estão mentindo, talvez estão se levantando, talvez estão falando ao contrário a teu respeito. Ah, mas bem-aventurados sois vós.
Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Você está achando que você não vai ser perseguido? Você está achando que não vai passar por perseguição? Ah, Patrícia, não era a palavra que eu esperava, mas é o que Deus está dizendo. Vai ter perseguição, vai ter calúnia, mas permaneça firme nele, porque podem tirar até o microfone da minha mão, mas a presença dele ninguém tira. Podem tirar tudo que você tem, mas a presença dele ninguém pode tirar. Aleluias. Pastor pode te tirar do altar, mas da presença dele não. Aleluias. Podem montar, aleluias, grupos, podem fazer reunião, aleluias, podem se reunir para falar contra, mas o Senhor, Ele é Deus. E Ele se levanta do trono para, aleluia, julgar cada causa em Israel, cada causa nesta igreja. Oh, aleluias. Oh, aleluias. A presença dEle, igreja, é o que nos basta. Somente a presença dEle. Tem um louvor que vai dizer: tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder. Tua presença, tua presença, tua presença. Você pode declarar que você não quer perder a presença? Você pode declarar que podem te tirar tudo, mas que a presença dEle, aleluia, te basta. Você pode declarar que você pode estar passando talvez um momento de Lodebar, mas em Lodebar a presença dEle te basta. Você talvez está tudo bem, está tudo certo, mas a saúde talvez está debilitada, mas a presença dEle te basta. E se Ele quiser, aleluia, curar hoje, Ele cura, porque há uma nuvem de glória sobre este lugar. Há uma nuvem de glória sobre esta igreja. E o Senhor está falando que Ele está passando com cura. Ele está curando. Ele está limpando as feridas talvez causadas por alguém. Aleluias, talvez a queda foi alguém. Aleluias, mas o Senhor te limpa hoje. O Senhor te purifica hoje. Não... A ministração do louvor, na ministração dizia: trazei à memória aquilo que me dá esperança. Uma passagem em Jeremias vai dizer assim: olha, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que farei algo novo e agora sairá a luz. Não vos lembreis das coisas passadas. Eu vou ter amnésia? Não. Mas eu vou tomar a decisão de me lembrar das promessas, de me lembrar daquilo que Ele diz ao meu respeito, de trazer à memória só aquilo que me dá esperança. Traz à memória nessa noite o que passou, o que te feriu, o que te jogou para o chão. Aleluias, quem te pisou, deixa na mão dEle. Traz à memória o que te dá esperança. Não se lembre das coisas passadas. Não considere as antigas. Ele vai fazer algo novo. E nesse algo novo tem presença. E nesse algo novo Ele vai derramar presença. E derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos, aleluias, profetizarão. A promessa do Senhor, Ele vai derramar, Ele já está derramando sobre a igreja, Ele já derramou sobre nós. Então tome posse dessa palavra. E eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus.